Aí começar. Então, Fábio, boa tarde, né? Me chamo Patrícia, já professor. Agora nós vamos fazer o seu interrogatório. Nesse momento, o senhor não é obrigado a responder o que vai ser perguntado, tem direito ao silêncio, isso não pode ser utilizado contra o senhor. Caso o senhor resolva responder e venha confessar os fatos, essa confissão pode ser utilizada para diminuir uma eventual pena aplicada contra o senhor. Além disso, o interrogatório é um momento importante porque ele é o momento da sua defesa, do senhor apresentar a sua versão do que aconteceu. Alguma dúvida? Não, senhor. Primeiro, eu vou fazer umas perguntas pessoais, essas o senhor tem que me responder, tá bom? Sim. Seu nome completo? Fábio Fiore. A idade? 46 anos. O estado civil? Casado. O senhor tem filhos menores de idade? Sim. Moram com o senhor? Mora. O senhor trabalha com o quê? Eu sou pequeno produtor rural e engenheiro agrônomo. Já foi preso ou processado outras vezes? Não. Tem vícios em droga ou álcool? Não. Sobre esses fatos, seu Fábio, o senhor vai querer me responder ou vai querer exercer o seu direito ao silêncio? Então, são dois fatos aqui pelos quais o senhor é denunciado, tá? O primeiro deles. No dia 27 de novembro de 2012, por volta das 20 horas e 50 minutos, em Tuneiras do Oeste, o senhor, dolosamente previamente determinado, imbuído do ânimo de matar a vítima Jonathan Tomé Pereira, fazendo uso de uma espingarda tipo carabina, consciente da ilícito e probabilidade de sua conduta, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o surpreendeu, tendo desferido um primeiro disparo em direção da mesma, que caiu ao chão, sendo alvejado por outros vários disparos quando já se encontrava sem defesa, causando as lesões que foram a causa da sua morte. Consta dos autos que o denunciado, o senhor, no caso, encontrava-se em sua caminhonete prata no momento em que parou nas proximidades em que estava a vítima, em sua picape Montana, tendo Jonathan descido do seu veículo e seguido em direção ao senhor para encontrá-lo, sendo que, ao avistar a vítima, saiu do veículo, surpreendendo-a com os disparos de espingarda. O que o senhor tem para me dizer sobre isso? É difícil falar. Muito. Eu sinto com arrependimento profundo. Todo dia me carrega com um buraco. Eu vivo para minha esposa, minhas filhas, porque às vezes nem eu entendo por quê. Mas vieram pessoas aqui, omitiram fatos, mentiram. Eu até sei que eles querem me ver morto, porque eu cometi horrendo. É difícil para mim. Mas não é dessa forma que eles estão comentando. Como que aconteceu, então? Até o momento em que se fala que estávamos de mãos dadas, subindo numa marquise, numa construção da ponte, sim, aquilo era o primeiro momento, estávamos todos ali confraternizando, nem havíamos bebido ainda. Posterior a isso, mais tarde, colocamos a mesa para fora da bebemos. Havia conversa, sim, por um momento, se falava coisas vulgares, sim. Não era a conversa da mesa, mas é uma conversa vulgar. E eu não sou de conversar vulgarmente. Eu nem consigo, na presença de mulheres, começar a falar besteira. Não é de mim. Foi falado umas besteiras. E noite adentro, e bebida, e logo depois a minha esposa, mais tarde, ela foi fazer uma mamadeira para minha filha, deixou minha filha comigo.
E eu já não estava mais gostando daquilo. Ela foi fazer a mamadeira. E quando eu percebi, que estava demorando demais. E eu, por já não ter gostado um pouco daquela conversa, eu já fui para a cozinha. Eu cheguei lá, ela me indagou, reclamou comigo e falou: olha, isso aí não serve. E já era um pouco tarde já. E confesso que a bebida era o que mais estava na minha mente. E eu não converso bem. Isso foi no sábado ou no domingo? Isso no sábado. Mas como eu era o anfitrião, porque a ABB foi eu que aluguei, eu que era o sócio, eu que tinha na minha mente, como eu que convidei-os, eu que tinha que tomar conta de certas coisas, ver se estava tudo bom, porque eram todos casais. O Joca foi convidado. O Jonathan, eu não sabia que ele ia. Mas embora a equipe que era de trilha era uma equipe grande, da qual eu já não estava mais fazendo tão parte com efetividade, eu já não sabia mais quem estava. Portanto, foi. Também não ia mandar embora ninguém, porque eu era um anfitrião e tinha lugar para ficar, e inclusive separado, para não ter problema. Mas no momento que eu estou lá na cozinha conversando com minha esposa, a gente está ali numa conversa particular, e ela reclamando, e eu querendo discutir, o Jonathan chegou e eu falei: rapaz, mas gente, por que você fez esses comentários ali? Ele falou: se você não quisesse ouvir, você não trouxesse sua esposa. E aí ele repetiu uma coisa ali, que a minha esposa já pegou minha filha, já saiu por trás e já foi embora pro quarto, hein? Falou conotações sexuais e também não entendi por quê, porque o assunto não era daquela linha e assim, eu também já saí dali também, então fiquei meio sem rumo. E fui pro quarto. E no quarto, eu e minha esposa começamos a falar sobre o nosso relacionamento e dormimos assim, de certa forma, não gostando do que um falou pro outro. Fizemos a trilha no outro dia. Não fui eu que acordei eles, porque eu também já não estava legal, não achei legal o que aconteceu. E fizemos a trilha, almoçamos, era muita gente, não almoçou todo mundo, gente, não tinha lugar para todo mundo, não vi mais o dono. E viemos embora, eu e a Sandra conversando, e cheguei à conclusão que o melhor era terminar o nosso relacionamento. Só que eu não assimilei muito bem isso, até porque eu não estava bastante alcoolizado e não era eu que estava dirigindo o carro, era minha esposa que estava dirigindo o carro. E a gente veio discutindo, né, nosso tempo ali na caminhonete. E passei em Puneiras, na casa do pai dela, disse para ele: olha, Ademir, eu e a Sandra não tem mais relacionamento, eu vou separar, vou deixar a casa com ela, nossas filhas e ela vai ter o que sempre teve, eu vou manter isso. Eu cheguei em casa, fiz uma mala, peguei minhas coisas, fui no meu pai, avisei: pai, meu relacionamento terminou. Meu pai falou assim: você não quer sair comigo? Não, vou sair com você, meu filho. Eu falei: não, pai, deixa eu sozinho. E eu fiquei andando na rua, não no centro de Puneiras, eu andei a cidade não é grande, eu fiquei andando pelos arrebardes. Infelizmente eu resolvi passar na rua. Eu estava descendo a Avenida Rio de Janeiro, quando eu avistei o Jonathan subindo. Já era lusco-fusco. E eu acenei com a mão para ele parar. Não houve ligação. No porto não funciona telefone. Eu não sei aonde tiraram isso. Se forem hoje no porto, o telefone não funciona. Eu chamei ele parou o carro do outro lado da rua, eu parei em mão dupla,
não atrapalhando o trânsito, desci do meu carro e fiquei em pé do lado da porta. Ele veio. Mas eu já estava na minha mente, eu queria saber, eu falei para ele, na hora que ele chegou, eu falei assim, rapaz, por que você fez aquilo? Daí, ele falou, toma no seu cu, eu faço mesmo. E repetiu. Eu falei, a minha arma não estava na frente, eu não atirei de dentro da caminhonete, eu abri a porta de trás e falei para ele que ele ia ver, tanto é que ele correu pela frente da caminhonete e eu fui atrás. E aí, doutora, depois que eu peguei a arma, só repetir. Eu tô vivo e ele tá morto. Eu podia dar minha vida pra ele. Se assim fosse, eu daria. Depois desse momento, perdi a estabilidade da minha vida. Perdi meus amigos. Nem vou mais ser enterrado na cidade que eu nasci. Porque ambos nascemos naquela cidade. Você cria raiz. Não é o que eu queria. Nem para a família dele, nem para mim. Eu pedi para o doutor Alfredo conversar com um advogado da situação. Eu queria pedir perdão. Eu preciso pedir perdão. Minha esposa não sabe. Mas eu acordo à noite e não consigo dormir. Sonhando como teria sido se não tivesse ido também para lá. A vida que teria sido melhor para eles e para mim. Como que uma pessoa quer atropelar os outros buzinando? Como que uma pessoa passa em alta velocidade sorrindo? Eu não entendo essas coisas. Como que as pessoas ficam no meio da rua depois de ouvir um tiroteio? Se a rua estava cheia? Isso que eu não entendo, gente. Admito que eu fiz coisa errada. Admito. Mas não foi assim. Do jeito que pregam. Fábio, logo depois que aconteceu, teria tido umas declarações de que o motivo seria porque o Jonathan teria mexido com a sua esposa. Isso aconteceu ou não? O som dele estava ligado. E o som estava na roda. Minha esposa estava com a nossa filha. Eu cheguei, eu não sei, eu acho que eu tinha ido no banheiro, buscar cerveja, alguma coisa. Eu cheguei, eu vi ele assentindo a cabeça e minha esposa assentindo a cabeça. Eu não perguntei para nenhum dos dois o que era. E sim, eu fiquei remoendo bastante, porque nesse momento minha esposa pega minha filha, entrega para mim e fala que vai fazer mamadeira. A mamadeira demora. Eu já estou mais irritado ainda, porque eu estava alcoolizado, muito alcoolizado. Tudo na minha mente era de que algo havia acontecido de errado. Porque não tinha lógica eu ter visto o consentimento de ambos com a cabeça e minha esposa sair e está demorando. Foi o momento em que eu fui para lá e que ela estava sozinha na cozinha, preparando a marmita, a mamadeira de nossa filha. Foi a hora que a gente começou a conversa. Tá. Aí no dia seguinte, no domingo. Primeiro, eu já vou perguntar para o senhor do segundo fato. O segundo fato seria que o senhor foi denunciado pelo porte dessa arma de fogo. Consta assim, no dia 28 de novembro de 2011, por volta da 00:30, na Avenida Brasil, próximo ao restaurante Vinda Picada, o senhor transportava e mantinha sob sua
guarda, arma de fogo, acessório e munição, uma espingarda do tipo carabina, mais as munições. Consta dos autos que os policiais receberam informações que havia um veículo caminhonete Portier cor prata transitando pela Avenida Brasil, que o condutor desse veículo teria praticado homicídio. Após alguma diligência, foi localizado o veículo. No momento da abordagem, o denunciado apresentou a arma do crime. Isso já seria naquele mesmo dia, mas depois da meia-noite, né? Essa arma, por que o senhor tinha essa arma? Por que estava carregando ela no carro? Qual que é a história da arma? Essa arma sempre ficou dentro da caminhonete. E por que o senhor tinha uma arma? Eu tinha uma arma porque quando eu adquiri ela, eu estava com uma picape S10, cabine dupla, roubava-se muitas caminhonetes. Ainda roubo, mas estava muito forte o roubo naquela época. Eu estava na pedra em Cianorte e passou uma pessoa e a gente ficou conversando, porque era pedra, né, lugar de negócio. E ele falou, olha, essa caminhonete sua é bastante visada, né? Eu falei, mas isso é uma caminhonete flex. Ele falou, rapaz, não tem o que. Rouba tudo. Eu falei, poxa, eu vou começar a andar armado. Ele falou, se você quiser arma, eu tenho. Eu comprei dessa pessoa em Cianorte, sabe? Desde aquele momento, essa arma sempre ficou dentro da caminhonete. Tá. E quando o senhor saiu no domingo, o senhor saiu com a intenção de encontrar o Fábio? Ou o Jonathan, perdão. Não, doutora. Eu não tinha intenção de encontrar ninguém. Porque eu estava perdido nos meus pensamentos. Eu tinha perdido a minha família. Eu não sabia nem o que fazer mais. E tudo por conta dessa bendita ida lá no Caraíma. Nossa, eu não sabia o que pensar. E alcoolizado, e andando na rua. Eu não queria passar no centro. Mas como a cidade é pequena, eu já tinha andado todas as ruas. A única rua que eu não tinha passado era do centro. Infelizmente, eu não passei 2 vezes na rua. Eu saí das ruas de trás da cidade, peguei a rua central lá embaixo e vim subindo. E por força do demônio, porque não pode, doutor, um negócio desse. No momento que está passando no centro, eu estou descendo, ele está subindo. Não pode. Eu falei, meu Deus. E daí o senhor viu ele e parou o carro para conversar? Sim, eu acenei para ele. Não lembro de ter dado o sinal de luz. Ele não virou a rua, ele atravessou a rua a pé. O amigo que estava no telefone, que eu não sei, que disse que viu tudo e não viu nada, como que ele viu tudo e não viu nada com o telefone no ouvido? Só ouviu os estampidos, depois ele viu alguma coisa. Isso aí que eu não entendo. Ou ele estava no telefone, ou ele estava vendo. Ele assistiu, ele correu. Tá. E ao momento dos tiros, porque várias pessoas falaram que o senhor teria tirado quando ele já estava deitado no chão. Isso aconteceu? Doutora, no momento em que eu peguei a arma, eu entrei em estado de choque para mim. Eu não sei falar para a senhora o que e como eu fiz. Eu sei que eu puxei o gatilho, doutor. Isso eu sei, foi eu. Eu vou passar a palavra para o promotor fazer perguntas para o senhor, tá bom? Eu não tenho perguntas, né? E assistente de acusação. Silêncio. Não tem pergunta. Defesa. Excelência, da parte da defesa técnica, nós também não vamos ter perguntas, mas nós gostaríamos de facultar ao acusado a oportunidade derradeira de, se tiver alguma coisa que não tiver sido perguntada, que ele queira falar, se manifestar, Fábio, agora é a oportunidade de você falar para as pessoas que vão te julgar. É só isso, assim. Eu só vou ver se os jurados ficaram com alguma dúvida. Não? Então, senhor Fábio, tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar? Eu gostaria de dizer que eu estou extremamente arrependido. Eu gostaria de pedir desculpa à família, perdão aos amigos, à família. Porque eu tenho ideia da dor que eu causei para vocês. Eu sinto todo dia. Me arrependo. E é difícil viver longe de quem você ama. Concordo.
vocês perderam. Eu tô vivo. As pessoas que querem me ver, vêm me ver. Mas mesmo assim eu me sinto morto. Isso. Obrigada pela colaboração do senhor. Sim, peço a palavra, Excelência. Excelentíssima doutora Patrícia, vice-presidente desse Tribunal de Júri, é com grande satisfação, Excelência, que novamente estamos nesse tribunal, mas de um lado diferente, do lado da acusação. É sempre muito honroso trabalhar com Vossa Excelência no Tribunal do Júri, e Vossa Excelência tem se portado realmente uma magistrada sempre imparcial. Muito bom ter Vossa Excelência do nosso lado. Excelentíssimo doutor Wilson Tomé Tropiani, ilustre promotor de justiça, promotor de cuida do patrimônio do município, promotor aguerrido, que realmente procura sempre buscar a justiça. Em todos os júris que eu participei do doutor Wilson, em nenhum deles eu vi que ele ultrapassou os limites da lei. Sempre procurou fazer o menor mal possível às pessoas que estavam sendo julgadas, sempre procurou que a lei realmente fosse aplicada corretamente. Vossa Excelência também, doutor. É muito prazer estar do lado de Vossa Excelência. Senhores advogados da Ilustre Defesa, doutor Canever, que eu conheço há longos anos, do Renato, outro, doutor Marcos. Sempre uma satisfação revê-los, principalmente o doutor Canever, grande advogado de renome, era muito colega do meu sócio, meu ex-sócio Denis. Tenho, assim, boas recordações de Vossa Excelência. Senhores servidores da Justiça, que colaboraram para que esse júri acontecesse, senhores policiais militares que guarnecem esse julgamento e dão uma segurança para que tudo ocorra bem, senhoras e senhores jurados. Alguns dos senhores, eu acho que estão achando estranho eu estar hoje assistindo à acusação. Sempre trabalhei na defesa de alguns acusados nesse tribunal de júri, mas não poderia me calar desde a época que fui procurado pelo Denilson e pela Rosa, e participar também desse julgamento, como assistente da acusação. Desde o início, quando a prima me procurou, escrivão lá de Cianorte, ela pedia, por favor, ajude meus filhos, que eles estão sem saber o que fazer, estão desorientados. E muitas vezes, naquele momento, eu tinha que pegar o Denilson e falar, não, calma, não é assim que se resolve as coisas. A justiça resolve tudo. Não pense que muitas vezes não passou pela cabeça dele fazer besteira, não. Passou sim. E muitas vezes eu sempre aconselhei, não precisa fazer injustiça. Deixa que a justiça vai ser feita no dia do julgamento dele. Eu estou tranquilo hoje perante Vossas Excelências, nesse julgamento, que conheço praticamente quase todos, menos uma de Pinheiros que eu não conheço. Todos aqui são do Cruzeiro do Oeste. O Jean, a mulher a Rúbia. Então, é muito prazeroso estar hoje com a sociedade da nossa comarca, representando toda o Cruzeiro do Oeste, representando Tuneira, Sapejara, Mariluz. É muito prazeroso ver a sociedade julgar hoje esse caso. Porque o legislador deixou que constasse na Constituição que os delitos consumados ou atentados contra a vida fossem julgados pela sociedade. Então, os senhores e as senhoras é que decidem o que é melhor para a sociedade. Se é a absolvição ou se é a condenação
afastar esse jovem que praticou um terrível delito. Terrível. Desse tanto de tempo que eu tenho de advogado, de plenário de júri, eu nunca vi um fato tão claro, com tanta prova tão clara, tão reluzente como esse processo. As provas são tão claras que brilham. Todas as pessoas ouvidas na fase policial, hoje perante o Conselho de Sentença e na instrução criminal, hoje aqui nesse julgamento, disseram a mesma coisa que anteriormente. Uma coisinha ou outra que não bate, questão de distância, isso é muito normal, são 10 anos, mas o processo está recheado de provas contra o acusado aqui presente. Ele tem certeza disso, e eu sei, que hoje será feita a justiça. Ele mesmo confessou: eu errei, eu acabei com a minha vida. Mas ele não acabou com a vida do Jonathan. Ele não decretou a morte do Jonathan. Ele não decretou a morte dele. Ele tem os filhos que ele passa com ele no final de ano. Eles aqui não tem. Foi decretada a morte do Jonathan naquele dia, 27 de novembro de 2011, para nunca mais passar o Natal e o Ano Novo com os pais. Morreu sem saber que estava morrendo, senhoras e senhores do Conselho de Sentença, sem saber que estava morrendo inocentemente. E vejam bem, na prova policial, quando foi preso lá em Maringá, o acusado, o réu: eu matei aquele rapaz porque ele tinha mexido com a minha esposa. E a mulher dele disse, também na fase policial: Sandra, uns trechinhos. Os senhores têm em mãos já, as senhoras têm em mãos. A declarante esclarece que Jonathan Tomé Pereira era apenas conhecido devido à declarante, e que nunca conversou com o Jonathan, que passaram a noite tranquilos. Isso na polícia logo após os fatos. A senhora Sandra Cristina Baceto Fiore. E que a declarante não viu o Jonathan no almoço, e que a última vez que viu o Jonathan foi no sábado. Ela está me dizendo. A declarante afirma que Jonathan nunca mexeu com a declarante. Jonathan nunca mexeu com a declarante. Nunca mexeu com a declarante. É a palavra dela. E depois da prisão do acusado, começou-se a construir uma defesa plausível. Mas que defesa? Legítima defesa não é. Não, ele mexeu com a minha mulher. Ele lá naquele vídeo, quando ele foi preso, ele disse que julgou. Depois eu vou pedir para passar o vídeo mais um pouquinho. Ele disse que julguei que ele havia mexido com a minha mulher. Nenhuma testemunha falou isso, nem a mulher dele. E nem ele também pode provar, perante esse Conselho de Sentença, que o Jonathan pelo menos tenha conversado com a mulher dele, tenha olhado com olhares maldosos com a mulher dele. Isso não ficou provado em momento algum. Em momento algum se provou isso. Em nenhum momento. São provas cristalinas, provas que não estão em solo movediço. Provas que vieram aqui hoje perante o Conselho de Sentença e reafirmaram tudo que falaram na polícia e na inspeção criminal. Como eu sempre digo, há pequenas distorções, e é normal. A defesa vai atacar tudo isso, mas sob distância. O rapaz falou que não era uma quadra inteira, era meia quadra, mas que dava uns 400 metros.
Meia quadra não dá 400 metros. Precisamos explorar tudo isso. E vamos dizer a vossas excelências que o réu agiu sob violenta emoção. Logo após a injusta provocação da vítima. Mas que provocação que houve? Se ele deu sinal para que o João parasse, sinal de luz, ele mesmo disse que fez com a mão assim, venha para morrer. Ele mesmo confessou que ele chamou o Jonathan, que inocentemente desceu do seu carro para levar um tiro, depois cambaleando, foi até a árvore, caiu, levou mais tiros na cabeça, na nuca. Esse último foi na nuca. Nem sequer provaram, e a própria mulher do réu disse, nem sequer provaram que Jonathan e a dona Sandra Fiore se conversaram lá em Porto Camargo e lá em Caraíma. Nem essa prova houve. Quanto mais ter mexido com a mulher dele, um rapaz humilde, vergonhoso, que para conversar com a menina tinha que ser empurrado. Como que vamos acreditar que um moço dessa natureza, desse gênero, com esse gênio, pode ter mexido com a mulher lá na trilha, perto do marido dela, que ele sabe que quando bebe é violento? Isso é verdade? Não se sustenta. Tese inventada e não pode ser acolhida pelo conselho de sentença. Quantos minutos tem, Excelência? 10 minutos. 10 minutos. Doutor, toda vez eu vou pedir que Vossa Excelência autorize que eu passe aquele vídeo inteiro do dia que ele for preso lá em Maringá. 307.2. Setembro. Sim. Só o vídeo inteiro, Lucas. Gostaria que Vossa Excelência ouvisse. Está juntado no... E você teria cometido aí este crime em Tudeiro do Oeste? Foi um crime passional. O que teria acontecido? Eu julguei que ele tinha mexido com a minha esposa. Eu julguei. E aí você, usando esta espingarda, esta carabina, você acabou cometendo aí o assassinato. Isso. O que deu na sua cabeça de ter matado aí esta pessoa? Era teu amigo? Não, não era meu amigo. Era conhecido? Conhecido. Tá arrependido? Mas, muito. Estraguei minha vida do rapaz. E a pessoa teria aí mexido mesmo com a tua mulher? Você desconfia? É. Agora não tem mais jeito. Tá, e portanto, o Fábio Fiore, segundo as informações, engenheiro agrônomo de Tuneira do Oeste, acabou matando uma pessoa. Ele que desconfiava aí que teria mexido com a sua esposa, acabou utilizando esta arma, uma espingarda, uma carabina. Matou a pessoa e fugiu para Maringá e durante a madrugada foi preso pela polícia militar. Dr. Laércio Cardoso Paur, delegado de polícia, fala a nossa equipe. Exatamente. Depois de matar uma pessoa, esse indivíduo, né? A polícia militar recebeu a informação e conseguiu prendê-lo em flagrante. Ele estava na Avenida Brasil com o veículo e a arma que foi usada no crime. Ele disse que iria se apresentar. A polícia acredita? Não, estava fugindo, né? Tanto que ele foi preso em flagrante. Se ele tivesse que se apresentar, não precisava vir parar aqui em Maringá. Quais serão os procedimentos, já que ele foi trazido aqui para a delegacia? Recambiar de volta ao setor onde ele cometeu o crime para ir para o júri popular, né? Senhores ouviram? Nem ele tinha certeza de nada. Ele apenas executou o Jonathan. Essa é a realidade. Ele disse, acabei com a minha vida e acabei com a do rapaz. Não acabou com a vida dele, não. Ele ficou preso 3 meses e pouco, 3 meses e meio praticamente, e foi libertado. Durante 10 anos ele teve sua vida normal. Festa de aniversário, festa de casamentos, festa de final de ano. E a Rosa e o Denilson. Nunca mais. Nunca mais, né, Denilson? Nunca mais. Obrigado.
Senhores membros do Conselho de Sentença, muito respeitosamente me dirijo a Vossas Excelências, jurada Fernanda, jurado Tiago, jurado Paulo, jurada Tatiane, jurada Juliana, jurada Marinês, jurado Jean. Hoje Vossas Excelências têm aqui uma missão que se assemelha à missão de Deus. Vossas Excelências vão decretar destinos, vão sacramentar vidas, e o Tribunal do Júri se reúne e ele é conclamado para julgar o crime dos crimes. O homicídio, aquele que ocupa o centro de gravidade de todo o ordenamento jurídico, porque é o mais humanisticamente denso. É o mais antigo dos crimes. Caim matou Abel. E é por isso que o legislador quis que esse tipo de crime não ficasse a cargo da justiça togada. Porque a justiça togada está adstrita a certos critérios preconcebidos, a certas fórmulas. O jurado não. O cidadão jurado tem outra amplitude para decidir, pode transbordar no seu veredito um sentimento sincero de uma justiça intuitiva, para saber quando é o caso de condenar e quando é o caso de absolver. Mas hoje a defesa não vem aqui pedir absolvição de Fábio Fiore. Hoje a defesa vem aqui e pego esteira das últimas palavras do doutor Alfredo, pedir a condenação. Porque da mesma maneira como o douto representante do órgão do Ministério Público mencionou no início de sua peroração, assim como o Ministério Público não é obrigado a pedir a condenação, a defesa também não é obrigada a pedir a absolvição. E é nesse embate dialético entre acusação e defesa que se coloca Vossas Excelências. Vossas Excelências serão o fiel dessa balança que representa e simboliza a justiça, em cujos pratos devem ser sopesados, de um lado, os argumentos da acusação, mas de outro lado também os argumentos da defesa. E Vossas Excelências é que vão cristalizar esse sentimento de justiça. O que pretende a acusação? A acusação pretende fazer crer que se tratou de um homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista uma suposta surpresa. E é isso que nós precisamos demonstrar a Vossas Excelências. Não houve, jurídica e tecnicamente falando, surpresa. A qualificadora da surpresa, ela se configura de acordo com os tratadistas, de acordo com a dogmática penal, naquele recurso que colhe a vítima de uma forma absolutamente desprevenida, sem que ela tivesse qualquer razão para supor que seria de algum modo atacada. É a situação em que a vítima está dormindo e o sujeito vai lá e mata a vítima. Essa qualificadora da surpresa, esse recurso que impossibilita a defesa da vítima, gera reflexos psicológicos em ambos os personagens que protagonizam a cena do crime. Na vítima, que acaba sendo colhida de maneira inusitada, que não tem nenhum antecedente psicológico para supor ser atacada. Como muito bem exemplificou o doutor Alfredo, aquela situação de um latrocínio, em que o sujeito está andando e vem um latrocida e mata. Aleatoriamente, sem nenhum motivo, do nada. Vai lá e mata. Para roubar o teu celular. No agente que age com surpresa, existe uma dissimulação. É o sujeito que age na surdina, que engendra uma tocaia, que faz um expediente de modo a surpreender a sua vítima.
Nesse caso, senhores membros do Conselho de Sentença, o que diz a acusação? Que o Fábio Fiore teria dado tiros contra a vítima e depois que a vítima estava subjugada, caída ao chão, ele teria ido lá, uma arma de fogo, e teria dado disparos de execução fatal. Disparos que não possibilitaram qualquer chance de defesa. E o que vai definir se isso é verdade ou não? A ciência, a medicina legal, a balística forense. Nós temos critérios e métodos científicos para dizer se o Fábio Fiore deu esse tiro a queima-roupa, esse tiro de execução ou não. Não vai ser passeata de todo legítima. De todo legítima manifestação popular, mas não vai ser passeata, não vai ser notícia de jornal, não vai ser manifestação na imprensa, e não vai ser o achismo de determinadas testemunhas contraditórias que vai definir se houve execução, se houve tiro a queima-roupa ou não. Vai ser o quê? A ciência, a medicina legal e a balística forense. É por isso que o legislador blindou Vossas Excelências com duas garantias: o sigilo das votações e a soberania dos vereditos. Vossas Excelências podem decidir da maneira como Vossas Excelências quiserem. Ninguém vai cobrar satisfação, a não ser dois elementos: a consciência e o Cristo. A ciência mostra que não houve tiro a queima-roupa. E eu vou explicar tecnicamente para Vossas Excelências que esses disparos de execução, esses tiros que supostamente teriam sido deflagrados de forma covarde, com uma vítima prostrada ao chão, não existiram. Eu vou mostrar, Vossas Excelências. Por gentileza, eu gostaria que me trouxesse aqui a lousa. Nós vamos desenhar o que a balística forense estabelece. Um disparo de arma de fogo, ele produz efeitos primários e efeitos secundários. A ciência determina e mostra que se eu detono um tiro contra uma vítima, eu sou o algoz de uma vítima caída ao chão, esse disparo certamente vai descrever uma trajetória oblíqua, diagonal e não perpendicular. A trajetória perpendicular, e é isso que o laudo de necropsia demonstra a todo tempo, que o disparo foi perpendicular, revelando que atirador e alvo estavam no mesmo plano. Atirador e alvo no mesmo plano. Disparos perpendiculares. Atirador e alvo no mesmo plano. Perpendicular, atirador e alvo no mesmo plano. Se o tiro é de cima para baixo ou de baixo para cima, a trajetória descrita, ela é diagonal, ela é oblíqua, ela não é perpendicular. Portanto, não existe disparo de cima para baixo. Quem me diz isso? A prova técnica. Quem me diz isso? O Jonathan me diz isso. Ele está gritando no processo, no laudo de necropsia, dizendo: olha, eu estava no mesmo plano que o atirador que ceifou a minha vida. Eu não estava caído, prostrado ao chão. Mas mais do que isso, doutor, eu não acredito nisso. Eu vou dar uma segunda razão. Quando um tiro penetra... Onde eu posso pôr essa? Sabe, essa câmera aqui está do YouTube. Posso deixar aqui? Se quiser virar também. Posso deixar aqui? Claro. Tá bom aqui, Eduardo. Quando um tiro penetra de forma perpendicular, atirador e vítima estão no mesmo plano, o tiro penetra de forma perpendicular, o projétil sai do cano da arma
e penetra na carne da vítima, descrevendo o quê? Uma ferida arredondada, com bordas regulares. Porque se o tiro é oblíquo de cima para baixo ou de baixo para cima, ele penetra na carne da vítima de forma diagonal e, portanto, o orifício de entrada acaba sendo ovalado, porque ele penetrou de cima para baixo, ou de cima para baixo, ou de baixo para cima. Agora, se o tiro é perpendicular, se o tiro é no mesmo plano, o orifício de entrada é arredondado e não ovalado. E no caso em exame, o laudo de necropsia que o Ministério Público mostrou a Vossas Excelências está mostrando orifício com bordas regulares, o orifício de entrada. Mas mais do que isso, aquele diagrama com o projétil de arma de fogo, o estampido de arma de fogo, da zona de tatuagem e chamuscamento. Esse ponto é determinante. Esse ponto é determinante. Porque nós temos aqui versões contraditórias de pessoas que dizem ora uma coisa, ora outra. E o que vai definir isso tudo? A ciência, a medicina legal, a balística forense. Quando um disparo de arma de fogo é detonado, para além do projétil que é expelido pelo cano da arma, nós temos outras matérias, outros fragmentos, resíduos de pólvora, fuligem, sujidades, que também são expelidos pela arma de fogo, inclusive uma língua de fogo. E, portanto, quando o tiro é, aspas, a queima-roupa, o que acontece quando o tiro é a queima-roupa? Ele chamusca a borda no entorno do orifício de entrada. É a chamada zona de chamuscamento, que não foi verificada no laudo de necropsia. Mais do que isso, essas sujidades, a pólvora, a fuligem, produzem uma outra borda chamada de zona de tatuagem. Zona de tatuagem, que não foi verificado no laudo de necropsia. Ou seja, o que isso significa, trocando em miúdos em bom português? Não houve os pretendidos tiros a queima-roupa. Se divulgou na imprensa fake news, mentiras, factoides, lendas urbanas criadas em torno deste caso. E Vossas Excelências serão, na soberania popular, com o sigilo das votações, o voto para dizer não a esse tipo de expediente. Porque se propalou 5 tiros, 6 tiros, 7 tiros. E o que nós tivemos, em termos práticos, 2 cartuchos deflagrados. 2 cartuchos deflagrados que foram apreendidos e que estão nos autos. Cadê esses outros 5? Ventilou-se na imprensa que o Fábio Fiore, no dia do fato, teria batido na sua esposa Sandra. Mentira! Ventilou-se na imprensa que o Fábio Fiore teria dado os tiros de execução. Mentira! Se massificou uma narrativa que foi desdita por laudos, por provas periciais, por provas técnicas, que disseram, olha, não houve a dita surpresa, até mesmo porque, e trago aqui 7 elementos a demonstrar a desnaturação dessa qualificadora da surpresa. Primeiro elemento, o local do fato, meu Deus do céu! Que planejamento é esse? Que premeditação é essa? Se ele tivesse planejado, se ele tivesse programado, arquitetado, ele teria dado conta de atrair a vítima para um lugar ermo, longe do alcance do olhar de testemunhas.
um lugar onde o crime pudesse ser praticado às ocultas, na clandestinidade de um lugar livre de prova. Mas não. Praticou o fato em via pública, perante diversas pessoas, o que só denota o caráter improvisado daquele transbordamento quando ele recebe um insulto que renova todo o sentimento havido na véspera. Ei, cara, o que aconteceu? E aí o sujeito não só repele, não só reafirma, como ainda por cima profere um insulto, um impropério. Segundo ponto, o antecedente psicológico. Na véspera, houve sim um atrito. Que fique claro isso. Houve um atrito prévio entre vítima e réu nesse caso. E essa desinteligência anterior, essa desavença, essa altercação de ânimos, a vida na véspera, desconfigura a qualificadora da surpresa. Não há se falar surpresa quando réu e vítima discutem antes dos fatos. E isso quem diz é a jurisprudência das cortes Brasil afora. Não ocorre a qualificadora da surpresa se desavenças anteriores existiram entre réu e vítima que discutiram antes do homicídio. A discussão anterior gera um estado de ânimo, um antecedente psicológico que previne parte a parte, que tornam os personagens que protagonizam aquele fato preventos um com relação ao outro. A maior prova disso, Dr. César Prachedes, que muito bem nos lembrou, é o Diego, que veio aqui, deu depoimento para Vossas Excelências, e que falou o quê? Que quando ouviu o disparo, na hora ele falou, foi meu primo. Putz, mataram meu primo. Foi o que ele disse, que tinha ficado um clima meio tenso entre eles, por conta de uma discussão, de uma desinteligência vinda na véspera. Claro, o Diego fala isso. O Diego diz, quando eu ouvi o tiro, eu pensei na hora, mataram meu primo. Como mataram meu primo? Se eu ouvir um tiro agora, aqui, lá fora, eu vou pensar que mataram alguém da minha família? Eu vou pensar que mataram alguém que tenha dito para mim, olha, cara, deu um problema, deu um quiprocó, eu tô com um problema mal resolvido, existe um clima meio tenso e pode ser que a qualquer momento algo aconteça. Isso justifica? Claro que não. Tem que ser condenado. A defesa pede a condenação de Fábio Fiore. Mas não configura a qualificadora, pelo contrário, a desnatura. Porque havia esse antecedente psicológico, houve essa discussão, e muito me chama a atenção que hoje aqui a acusação, tanto a pública quanto a particular, tem aberto mão da inquirição da Sandra, que poderia trazer luzes sobre essa discussão. Porque 4 eram os circunstantes no momento da discussão ali na cozinha. A vítima, que não fala, a Nenê, a bebezinha de colo, que não tinha consciência do que estava acontecendo, não dá para chamar. O Fábio Fiore, que é suspeito de parcialidade. E quem vai ser o fiel dessa balança para ver o que aconteceu, o que não aconteceu, o teor da discussão? A Sandra. E curiosamente hoje aqui, aquele que detém o ônus da prova, que deveria demonstrar a Vossas Excelências o que aconteceu ou deixou de acontecer, desiste da inquirição daquela que foi a pivô de toda essa situação. Ora, senhores membros do Conselho de Sentença, claro que houve uma discussão ali, porque contrário fosse, nós teríamos que imaginar que o Fábio Fiore, no alto dos seus 35 anos, pai de família,
casado, com 2 filhas, que nunca tinha tido qualquer problema até então, que depois disso também não teve nenhum problema. Esse fato é um fato isolado na vida dele. Porque se ele tivesse cometido outros tantos crimes antes do fato, vocês poderiam pensar, não, esse cara realmente é um bandido incorrigível. Ou se depois do fato ele tivesse reiterado em outros tantos delitos, suas excelências poderiam dizer, não, realmente esse cara se revelou, é um criminoso quanto mais, mas não! Esse fato é isolado. Ele tinha um passado irreprochável. Teve uma posteridade imaculada. Então o que será que aconteceu com ele naquele dia? Será que o Fábio Fiore acordou naquele dia, com 35 anos, falou, olha, hoje eu vou matar uma pessoa. Assim, aleatoriamente, do nada, sem nenhum motivo. Vou chegar lá e vou matar o Jonathan. Porque segundo o Ministério Público, segundo a acusação, não, ele não mexeu, não fez nada, não teve discussão, não houve atrito. Ora, claro que houve, senhores jurados. Que não justifica, repito, não justifica. Ele tem que ser condenado. Mas esse atrito havido na véspera demonstra um estado psicológico entre ambos os personagens que desnatura a qualificadora da surpresa. E quem diz isso é a jurisprudência dos tribunais. Mas mais do que isso, além da desinteligência anterior, além do antecedente psicológico, o sinal evocativo, que uns dizem foi um sinal de luz que ele fez para o Jonathan. Outros dizem, não, foi um aceno de mão. Seja sinal de luz, seja aceno de mão, que surpresa é essa? Que ataque inesperado é esse? Em que o algoz sinaliza para sua vítima, ó, e vem de frente. Aliás, quem vem de frente, esse é outro ponto, é o Jonathan em relação a ele. Todos esses elementos, e aqui existe um elemento paradoxal, um outro elemento, o tamanho da arma. O tamanho da arma. A arma impressiona. A arma é uma espingarda, uma carabina. Mas a surpresa é incompatível com uma arma, como diz a minha esposa Juliana, tão destrambelhada, tão desajeitada. Porque a surpresa ocorre naquele ataque dissimulado, com uma arminha de pequeno porte que pode ser colocado na manga da camisa, no bolso do colete, um punhal, uma cartucheira, um revolvinho 22. Agora, você pegar uma carabina, sair de dentro de uma caminhonete e a vítima vê o seu algoz vindo em sua direção com a arma em punho, cadê a surpresa? Não há dissimulação. Não há um ataque subrepetício inesperado. Quem diz isso é a doutrina de Fernando Capês, que foi promotor de justiça no estado de São Paulo. Não há surpresa se o crime foi precedido de discussão, se houve desentendimentos anteriores, se a vítima vê o agente chegando com a arma na mão, porque a surpresa é aquele ataque feito na surdina, nas alcovas, o sujeito que vai se esgueirando, que vai fazer uma tocaia, quando o senhor está entrando no seu apartamento, na sua casa, espera ali atrás do portão, ceifa a sua vida. Isso é surpresa. Agora, quando existe uma coisa feita, as escâncaras, em praça pública, em que houve um antecedente psicológico, sim, que quiseram varrer para debaixo do tapete, com uma arma desse porte que não pode ser disfarçada, como é que se disfarça uma carabina? Não há qualificadora de surpresa nesse caso. Tecnicamente falando, juridicamente falando, cientificamente falando, eu estou demonstrando a vossas excelências. Não houve essa pretensa execução. Esse tiro a queima-roupa, que não produz os efeitos secundários, que não produz zona de tatuagem, zona de chamuscamento, nada disso. Epa!
algumas coisas estranhas povoaram essa investigação. Os fatos aconteceram no dia 27 de novembro. 27 de novembro de 2011. As primeiras testemunhas passaram a ser ouvidas no dia 6 de dezembro. 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 dias depois. Os fatos aconteceram no dia 27. 9 dias depois, começam a chegar as primeiras testemunhas para prestar depoimento. O que acontece nesse meio tempo? O delegado de polícia oficiante, na ocasião, representa, pela decretação da prisão preventiva do Fábio Fiore. Ah, tem ali. Obrigado, doutor Giovanni. Representação pela decretação da prisão preventiva. Dia 28, dia seguinte. Veja, dia 27, o fato. As primeiras testemunhas, as primeiras investigações se iniciaram no dia 6. E o delegado, já no dia 28, no dia seguinte, constrói uma narrativa. Define um roteiro, um script, daquilo que só na cabeça dele é que aconteceu. Porque não tinha nenhuma testemunha ouvida até então. Ele diz que o Fábio Fiore simplesmente efetuou um disparo que o derrubou ao solo e a seguir efetuou vários outros disparos, quando o mesmo já se encontrava caído sem chance de defesa. Ora, da onde o delegado tirou essa informação, se não da cabeça dele? E isso foi desdito depois pelo quê? Pela ciência! O delegado inventou uma narrativa e as testemunhas que lá compareceram, 9 dias depois do fato, repetiram essa velha cantilena decantada em verso e prosa, falando a mesma coisa, repetindo bovinamente. Não, realmente foi assim que aconteceu, foi assim que aconteceu. Mas o delegado tem o quê? Uma bola de cristal? Só que o diabo faz a panela, tanto ele não faz. Havia uma testemunha dissonante nessa história, o primo Diego, que quando ouviu o tiro falou, mataram meu primo. E ele disse que havia um clima tenso entre eles. Tudo isso massificado na imprensa. Senhores membros do Conselho de Sentença, é para isso que existe o Tribunal do Júri. Para aplacar tiranias. Ei, alto lá, peraí. Imprensa, calma. A imprensa falou que eram 5, 6, 7 tiros. Foram 2 cartuchos apreendidos. 3 ferimentos no laudo de necropsia. A imprensa falou, não, houve tiros a queima-roupa. A ciência falou que não houve. A imprensa falou, ele bateu na esposa antes do fato. Bateu coisa nenhuma. Cuidado. Por trás de uma manchete escandalosa, existe um interesse muitas vezes mais escandaloso ainda. A injustiça contra um é uma ameaça contra todos. É para isso que serve o Tribunal do Júri. Para a gente falar, pera lá, vamos decantar isso, vamos sopesar isso. Os senhores não têm satisfação para prestar com ninguém. Tem uma família que chora. Claro, e nós nos irmanamos com o luto. Mas a dor não é menor do que a dor da outra família, pranteada também. Não pode se manifestar. Excelência. Se manifestarem, eu vou pedir para retirar, por gentileza. Todos são mártires desse mesmo sofrimento comum. Nós lamentamos a morte do Jonathan. E o Fábio Fiore tem que ser condenado. Mas não por qualquer acusação. Não por uma acusação exagerada, desmesurada. Afastemos a qualificadora. Reconheçamos o que de fato aconteceu. A imprensa,
o fator imprensa do delegado que tem premonições, põe aquela matéria, as testemunhas contestarão. Como estamos de tempo? 15 minutos, doutor. Como? Falta 15 minutos. 15 minutos, obrigado, excelência. Veja isso. Dia 27, o dia do fato, as primeiras testemunhas ouvidas dia 6. Dia seguinte, o delegado representa, roteirizando a narrativa, e a imprensa diz o seguinte, ó. Durante a tarde ele havia conhecido, em depoimento, o Fábio confessou o crime e alegou que a vítima havia se insinuado para sua esposa. Amigos de Jonathan contestarão a versão do acusado. Já prevendo, já roteirizando. Como é que a imprensa pode dizer o que vai acontecer? Como é que a imprensa pode prever um ato oficial? E se nós pegarmos aqui os depoimentos, eles são todos roteirizados. Senhores membros do Conselho de Sentença, Vossas Excelências responderão a quesitos. O primeiro quesito, diz respeito à materialidade. A vítima, Jonathan Tomé Pereira, no dia 27 de novembro de 2011, por volta das 20h50, na Avenida Rio de Janeiro, na cidade de Tuneiras do Oeste, nessa comarca do Cruzeiro do Oeste, sofreu os ferimentos descritos no laudo de exame cadavérico, ferimentos estes que causaram o óbito por traumatismo de crânio encefálico. O Ministério Público sustenta sim. A defesa reconhece também sim. De fato, ele morreu. E morreu em virtude de ferimentos. Nós poderíamos trazer à tona aqui elementos que poderiam infirmar, porque o laudo de necropsia traz à tona, senhores jurados, o laudo de necropsia traz à tona um orifício de saída desse suposto tiro pretensamente executado na nuca, um orifício de saída no pescoço. Esse é o diagrama, esse é o croquis que indica o ferimento do orifício de saída do disparo de arma de fogo supostamente havido na nuca. Existem fotos da mesma maneira elegante com que o Ministério Público apenas exibiu a Vossas Excelências, sem expor no telão, para preservar o respeito. Eu também vou mostrar fotos. E eu pergunto a Vossas Excelências, onde está esse ferimento no pescoço? O ferimento não existe. Portanto, nós poderíamos até sustentar. A vítima sofreu os ferimentos descritos no laudo. Esse ferimento, a fotografia mostra que não existiu. Esse ferimento autorizaria a defesa a dizer, respondam não. Mas a defesa não vem negar a materialidade. De fato, a vítima morreu. De fato, a vítima morreu em razão do ferimento. Nós não viemos aqui para sustentar uma tese teratológica, fantasiosa, uma aventura jurídica, um delírio para Vossas Excelências, muito embora tivéssemos munição para isso. Esse disparo é duvidoso, porque existe aqui uma dúvida se realmente esse corpo foi para um arama para ser periciado no IML. Existem dúvidas aqui que povoam essa investigação. Existem dúvidas. A vítima, a fotografia, mostra que não houve esse ferimento. Mas a defesa não vai fazer isso. Vamos reconhecer a materialidade delitiva. Existiu tiro e foi a causa da morte. A segunda pergunta. O acusado Fábio Fiore
praticou o crime de homicídio qualificado? Excelência tiraria o qualificado, né? Porque ainda não vamos trabalhar com a qualificadora. Sim. Mas o acusado, Fábio Fiore, praticou o crime? Sim. A defesa sustenta? Sim. A materialidade representa que uma pessoa morreu de morte violenta. A autoria representa quem foi que praticou aquele fato. O nexo causal foi o Fábio Fiore. Terceiro quesito. O jurado absolve Fábio Fiore. A defesa técnica vem aqui com humildade e diz, respondam não. Não absolvam Fábio Fiore. Vossas Excelências, dentro do princípio da soberania dos vereditos, têm a liberdade, se quiser até, de absolver. Esse é um quesito genérico e obrigatório de absolvição. Por misericórdia, por clemência, por convicção pessoal, tem essa liberdade. A defesa técnica é humilde bastante para reconhecer. Respondam não. Ele não agiu sob o palio de um excludente de antijuridicidade. Ele não agiu em legítima defesa, em estado de necessidade. Ele de fato praticou um crime que não se justifica. Merece, pois, ser condenado. Quarto quesito, a tese defensiva. O réu agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima que se dirigiu em sua direção, proferindo insultos. A defesa suplica e advoga vossas excelências. Sim, é a resposta. Porque contrário fosse, nós teríamos que admitir que houve um crime sem motivo. E crime sem motivo é só louco que pratica. Um inimputável, psicopata, sujeito que deve delirar. E nesse caso, ele tem que ser absolvido pela inimputabilidade, porque é louco, é um insano, é um demente. Ninguém pratica um crime sem motivo. Ou o motivo é torpe e não é, ou é fútil e não é, ou ele é impelido pelo domínio de uma violenta emoção. Nós precisamos reconhecer esse aturdimento que acometeu o Fábio, essa cegueira momentânea que o doutor Alfredo muito bem discorreu aqui a vossas excelências, esse turbilhão emocional que povoa muitas vezes o imaginário das pessoas, que o compele com a força de uma correnteza que não pode ser represada, e muitas vezes o sujeito age de uma forma inopinada, numa erupção, numa explosão, porque o sujeito proferiu um insulto para ele, depois de ter havido discutido com ele na véspera. Isso acontece, infelizmente, não se perdoa, não se justifica. Ele sai daqui condenado, e a magistrada que fará a dosimetria da pena. Sim, respondam ao homicídio sob domínio de violenta emoção. E haverá ainda um quinto quesito. O acusado, Fábio Fiore, praticou o crime de homicídio mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, uma vez que a surpreendeu, tendo desferido o disparo em direção à vítima, que caiu ao chão, sendo alvejada por outros vários disparos, quando já se encontrava sem defesa? Não. Não, excelências. Não. Ciência mostrou. Não há sinais característicos de uma execução a queima-roupa. Não há surpresa. O fato foi improvisado. O fato foi praticado no calor daquela emoção, duas pessoas, frente a frente. Não houve dissimulação, esse meio subreptício. Como é que se disfarça um ataque desse? Portanto, senhores membros do Conselho de Sentença, afastem a qualificadora, que é um exagero nesse caso. É um exagero. Houve um antecedente psicológico que não justifica, mas que descaracteriza a qualificadora da surpresa.
Fábio sofre também. Suas Excelências puderam perceber. Suas Excelências terão de reconhecer o afastamento da companhia, para que façam justiça. Um dele, bem, não por qualquer acusação, não de qualquer maneira. Eu quero suprir uma pena justa, uma condenação equilibrada, que merece. Pagou, tem pago, houve uma indenização vultosa, tem arrastado essa culpa que o carregará para o resto de sua existência como um anátema. Vai carregar isso e Vossas Excelências poderão voltar para casa com a consciência tranquila. E quando um familiar seu, né? Um familiar seu, Dona Marinês, Juliana, Tatiane, Paulo, Tiago, um familiar seu, Dona, esqueci o seu nome, Fernanda. Se chegar em casa, depois desse dia pensativo, os coabitantes de suas casas deveriam me perguntar: como é que foi lá no Tribunal do Júri? Responda com uma palavra só. Eu fiz justiça. Não ataquei, não peguei uma acusação exagerada, eu não o absolvi de uma forma imerecida, eu o condenei de uma maneira serena e equilibrada. E quando os senhores pousarem a cabeça no travesseiro, o maior juízo de todos, que é a consciência dos senhores, haverão de garantir um responso tranquilo, sereno. É como a defesa suplica. Excelência, estamos devolvendo a palavra. Obrigada. Um minutinho pro banheiro, aí a gente vai para a réplica, tá?